Olá, bom dia, alunos do nono ano. Como vocês estão? Hoje vamos fazer a correção, dos exercícios da aula passada sobre literatura de cordel. Então, a primeira pergunta, que está na página 47, diz assim: qual é a ideia central do texto? Número 1, um cordel sobre leitura. Número 2, por que o eu lírico parece não se importar se o livro é novo ou comprado em um sebo? Porque ele só quer a informação dentro do seu coração. Número 3, o que os livros representam para o eu lírico? São meus companheiros. Número 4, por que o eu lírico afirma que um leitor ativo não é um cidadão comum? Essa é a pergunta de número 4. Por que com a leitura o ser humano pode conquistar qualquer coisa, alcançar qualquer informação? Número 5. Com quais elementos os livros são comparados? Floreado, jardim, suspense, dores, vidas calmas, risos e estopim. Número 6. 2 textos. E a pergunta é: no texto 1, o eu lírico atua como um emissor. Ele dirige a sua fala a um receptor que está expresso no texto na forma de vocativo. Responda quem é o receptor. O pavão misterioso. Número 7. Tomando como base o contexto político-histórico do período, conhecido como ditadura militar, retratado no texto 3, especule sobre o que o compositor do texto 1 quis dizer com os versos abaixo. Número 7, letra A. Um pedido de proteção contra uma morte precoce, já que muitos jovens que lutaram contra o regime militar foram perseguidos, torturados e mortos. Letra B. A noite seria o período de repreensão e violência em que as pessoas viviam. O verbo cantar está por se expressar, ter voz, criticar, se manifestar. Letra C. Muitos são os censores, os repressores. Voar está por liberdade criativa, por arte, recurso utilizado pelos artistas e intelectuais para burlar a censura e expressar as suas ideias. Número 8. De acordo com as informações obtidas com a leitura do texto 1, relacione as colunas. Aí tá aí. Número 2, pátria. Pátria número 2, totalitarismo militar. 3, a oposição à ditadura. 1, Brasil. 2, 3, a repressão e a censura, a liberdade de expressão. Os ideais de igualdade e justiça social. Número 1. Questão de número 9. Quem é o protagonista da história do texto 3? De acordo com o contexto, determine sua nacionalidade. Evangelista, nasceu na Turquia. Número 10. Quanto à estrutura, como é organizado o cordel lido? Ele é estruturado com 8 estrofes. Número 11. De acordo com o texto, qual é a origem do cordel? Segundo o texto, o primeiro cordel feito em Portugal, na Europa. Número 12. Como o cordel era vendido na Espanha? Na Espanha era vendido como pliegos suetos, oferecido em um tabuleiro ambulante preso no pescoço do vendedor. Número 13. Quantos versos há em cada estrofe do poema do texto 3? 6 versos em cada estrofe. A número 14 é uma resposta pessoal. E a número 15 é: de acordo com a estilogravura, isto é, gravura talhada em madeira, assinale a alternativa correta. Opção C. A arte de estilogravura antecipa a escritura literária e ainda faz parte do conjunto que se denomina de literatura de cordel. Número 16. A proposta de um projeto como Pão e Poesia objetiva inovar em sua área de atuação, pois a opção D propõe acesso à literatura a públicos diversos.
Número 17. Leia os seguintes textos para responder as questões. A versão modificada, adaptada à oralidade como usualmente se dá na produção da literatura de cordel, apresenta termos semelhantes aos textos originais de Machado de Assis, que podem ser identificados em todas as palavras da alternativa. Opção A. O termo malino corresponde no texto de Machado de Assis, malignos. Botava seria punho. Número 18. A arte de gravar em madeira é de provável origem chinesa, sendo conhecida desde o século VI no Ocidente. Ela se afirma durante a Idade Média através das iluminuras e das confecções de baralhos, mas até aí esse procedimento de gravação e impressão era apenas uma técnica de reprodução de cópias. Só mais tarde é que ela começa a ser valorizada como manifestação artística. Chega à Europa a sua nova concepção luminária, as gravuras japonesas, a cores, processo que só se desenvolveu no Ocidente a partir do século XX. Tal processo de gravação e impressão é bastante desconhecido no Brasil, em função da poesia narrativa popular, imprensa, a literatura de cordel. Assinale abaixo a alternativa que indica o nome desse processo. Opção A. Número 19. O cordel é um gênero literário que se caracteriza, entre outros, por apresentar, letra A, linguagem simples e informal. Número 20. O gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre a literatura de cordel permite, opção C, ressaltar sua importância e preservar a memória cultural de nosso povo. Então, pessoal, a correção foi feita, né? Vamos dar início à aula de hoje. Análise da língua, texto e música. Então, pessoal, as letras das músicas podem conter muitos significados e trazerem, inclusive, uma memória de um tempo ou de um acontecimento passado. Na letra da música Inclassificáveis, conforme tem no livro de vocês, de Arnaldo Antunes, o autor deixa claro a mistura de etnias e crenças brasileiras, e que são inclassificáveis. Em outra parte, o músico diz que não devemos falar do brasileiro de forma individual, como se a lei fosse só para um e não para todos, ou como se um tivesse vez e o outro não. Então, pessoal, nas letras das canções, como já sabemos, ou texto, para compreendermos melhor o que o escritor ou o músico está querendo dizer, é muito importante a gente saber interpretar, ler e reler, até que vocês venham entender na língua portuguesa. E na língua portuguesa, nós também temos as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São itens utilizados, né, na nossa língua que servem para nos ajudar a compreender melhor aquele texto. Então, vamos lá, vamos falar sobre figuras de linguagens. Dentro das figuras de linguagens, nós temos metáfora. O que é a metáfora? É a palavra empregada em sentido figurado, conotativo. Consiste em uma comparação implícita que não faz uso de conectivos comparativos. Por exemplo, meu pai é um touro. O que ele quis dizer com touro? Touro é um animal muito forte. Ele quer dizer que o pai dele é forte. Isso não quer dizer que o pai dele é um touro, mas que o pai dele é muito forte. Comparação. Essa figura de linguagem comparação já diz o nome. É um tipo de metáfora que faz uso de um conectivo de valor comparativo. Nesse caso, o conectivo, vamos ler a frase primeiro. Sabrina é delicada como uma flor. Esse conectivo como é o que está ligando a flor e a Sabrina. Sabrina é como uma flor.
Sabrina não é uma flor, ela é como se fosse uma flor. Então, tá fazendo uma comparação. Metonímia é o emprego de um termo no lugar de outro, havendo entre eles alguma relação de sentido. Por exemplo, ela usa Havaianas. Tá falando da marca pelo produto. Ela não usa Havaianas, ela usa os chinelos da marca Havaianas. Catácrase. A catácrase ocorre quando se usa uma palavra emprestada para se referir a outro contexto, por faltar uma própria que alcance tal significado. Como, por exemplo, pé da mesa. Não é pé da mesa, né, gente, que é o nome correto. Batata da perna, não é batata da perna que se fala, é panturrilha. Braço da cadeira, asa da xícara, são termos que utilizamos por falta, né, de um outro. E o nome dessa figura de linguagem é catácrase. Perífrase é a substituição de um termo por uma expressão que o identifique, uma característica que seja amplamente conhecida. Por exemplo, cidade maravilhosa, tem belas praias. Quem é cidade maravilhosa? Qual cidade maravilhosa que nós conhecemos? Rio de Janeiro, né? Sinestesia é a mistura de sensações percebidas pelos órgãos do sentido. Um falar doce, o que ouvir. Doce, no caso, é paladar, ouvir, audição. Vocativo. O que podemos falar sobre vocativo? Vocativo é a voz que chama. É um termo independente da oração que serve para chamar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. O vocativo classifica-se por vir sempre isolado, não se relacionando sintaticamente com outros termos da oração. Vir sempre indicando por uma pausa na escrita, por vírgulas ou por ponto de exclamação. Pode vir a aparecer antecedido de uma interjeição, olá, etc. Né? Meu Deus, dai-me forças. Tá bom, gente? O vocativo, ele vai vir dessa forma para vocês, antecedido dessas formas aí. Então, prestem bem atenção para vocês não errarem, tá? Essa parte aí do vocativo. Vocês vão responder os exercícios das páginas 61 até a página 65 para fazermos a correção na próxima aula. E falaremos também hoje sobre variações linguísticas. É um tema muito, né, muito fácil. Vocês vão entender bem fácil mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Variações linguísticas é algo essencial para a sociedade, tá? Desde o princípio. E com isso, pessoas de uma mesma região, etnia ou grupos vão se desenvolvendo no meio social. Cada povo com a sua linguagem local, seus ensinamentos e informações. A língua é parte da identidade de uma nação, pois carrega a história de um desenvolvimento da sociedade. Outro ponto considerado é o tamanho do país e as inúmeras divisões geográficas, que possibilitaram a formação de variações regionais, entre outros aspectos. Variações linguísticas não ocorrem somente através da fala do nordestino, do carioca, do paulista, mas também por questões sociais, faixas etárias e tudo mais. Então, vamos lá. Nível formal, culto. Esse nível de fala é mais comum em situações de maior formalidade, em que se presta maior atenção ao desenvolvimento, ao devido emprego da forma culta padrão da língua, tá? É a forma da língua padrão que é utilizada. Nível coloquial, informal ou popular. É um nível usado em situações informais, no dia a dia, sem preocupações com regras e normas gramaticais, sendo, portanto, um uso mais espontâneo e natural. Por exemplo, quando você vai falar com um amigo seu, você não fala usando linguagem formal, você fala usando a linguagem informal. O nosso falar do dia a dia. Variações históricas, transformações que afetam a língua no decorrer do tempo. Essa explicação cabe a palavras que saem do vocabulário por desuso e as transformações fonéticas, como as palavras F, que antes eram escritas como
ou como farmácia, com PH no caso. Então, algumas palavras já não se usam mais, tá? Algumas letras assim não se usam mais. Por exemplo, PH não utiliza mais, agora é só F. Variações etárias dizem respeito às formas como as pessoas se expressam de acordo com a idade que têm. Uma pessoa adulta tende a usar um vocabulário diferente de uma criança. Isso daí nós percebemos ao longo do nosso dia a dia, né? Uma pessoa de mais idade fala de um jeito, um adolescente fala de outro, utiliza até gírias, né? Vocês também devem utilizar gírias e tudo mais. Variações regionais são traços linguísticos característicos de cada região. Como exemplo, uma marca fala do carioca pronunciar a letra S com som bem demarcado e alongado, enquanto em São Paulo o S é pronunciado com o som mais suave, quase como um fenômeno Z. Variações sociais. Relaciona-se aos aspectos sociais que podem influenciar na forma como uma pessoa usa a língua, como o âmbito em que cresceu e em que vive, o acesso à educação, classe social, os grupos com quem se relaciona, entre outros. Por exemplo, a pessoa que mora em outro lugar vai falar de um jeito, a pessoa que tem uma classe social, né, diferenciada vai falar de outro jeito. Cada pessoa, isso depende de onde a pessoa vive, do meio que ela vive, tudo isso. Variações situacionais compreendem o uso de uma pessoa faz nas diversas situações em que se encontra, hora de formalidade, hora de informalidade. Em meu grupo familiar ou de amigos, por exemplo, tende-se a falar com menos rigor. Já em ambientes profissionais, costuma-se usar uma linguagem mais formal. Por exemplo, você não fala de uma forma, de um jeito com a sua diretora e do mesmo jeito com uma amiga sua. Você não fala do mesmo jeito. Então, há essa diferença, né? Cada situação vai levar vocês a falar de uma forma. Gírias. Dentro do contexto situacional, podem surgir o que chamamos de gíria ou jargão, que são palavras ou expressões empregadas em determinados contextos e que muitas vezes, né, repercutem por anos e também ultrapassam regiões. Vocês vão observar na página 69 que tem algumas gírias, alguns exemplos de gírias. Por exemplo, nojo, crush, top, stalkear. São algumas gírias que tem aqui o exemplo para vocês no livro de vocês. Depois vocês vão lá e dão uma olhada. Com certeza vocês talvez fazem o uso dessas gírias ou já ouviram falar, tá bom? Então, pessoal, foi isso a aula de hoje. Respondam os exercícios das páginas 70 a 77 para que na próxima aula nós possamos fazer a correção. E é só isso, a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande beijo para vocês.